Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao cronograma de leitura bíblica anual. Eu sou a pastora Danusa Vitorino e juntos nós vamos mergulhar na leitura bíblica durante esses 365 dias do ano de 2025. Acompanhe o cronograma completo e veja como Deus pode transformar a sua vida através da palavra dele. Como a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus e a verdade é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Não esqueça, hein? Curta, compartilhe, comente, ative os sininhos para que você não perca nenhuma leitura, hein? Bem-vindo ao primeiro dia da nossa leitura. Hoje nós vamos iniciar com o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis e o capítulo 1 de Mateus. Vamos explorar como Deus criou o mundo e a história do nascimento do Salvador. Vamos juntos? Gênesis 1, a criação do universo. Minha Bíblia da quadrangular, 70 anos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Deus disse, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia, e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e se sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rastejam pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora vamos para Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pisão, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou-a no lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos ler Gênesis 3, a queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus então perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres vivos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Resumo e reflexão. Neste capítulo nós vemos a criação do mundo, a criação do homem e também a queda do homem. Estes capítulos também nos mostram a perfeição da criação de Deus e como o pecado entrou no mundo, nos ensinando que o importante é obedecermos a Deus. E ele também demonstra algo que muitos têm dúvida quando alguém pergunta assim: com quem que Caim casou? Caim casou com uma de suas irmãs. Quando Deus fala que vai multiplicar as dores de partos de Eva, isso quer dizer o quê? Que Eva já havia tido filhos, na verdade filhas, já que a Bíblia ela costuma só falar na genealogia sobre os homens, não as mulheres, a não ser que sejam mulheres que fizeram algo extraordinário que se faz necessário serem citadas na genealogia. Fora isso, não são. Agora nós vamos fazer a transição do Antigo Testamento, de Gênesis, o início de tudo, e vamos partir para o Novo Testamento, em Mateus 1, falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera.
cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jecônias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o seu nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus! Para refletirmos, podemos ver que o nascimento de Jesus, ele demonstra que Deus foi fiel, é fiel e sempre será fiel, pois ele cumpre a sua promessa. E ele trouxe a salvação do mundo através de Jesus. Enquanto o Gênesis relata o início do mundo, é como o homem foi criado, o início, a entrada do pecado no mundo, Mateus, ele retrata a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, o início da salvação. Gênesis relata a entrada do pecado no mundo através da fruta, da desobediência, na verdade, e em Mateus 1 relata a entrada da salvação no mundo através de Jesus. Ele trouxe esperança para a humanidade. Desafio para hoje. Leia os capítulos de hoje com calma, escute, anote as dúvidas que você tiver, pode botar nos comentários, que eu estarei gravando um vídeo de tira dúvidas, de explicações. E reflita sobre o plano de Deus de salvação para a humanidade, por causa, não que ele quer robôs, ou não que ele é narcisista, quer que todos façam a vontade dele, mas porque a própria humanidade se destrói. A própria humanidade está se destruindo. A própria humanidade sempre procura fazer coisas que vão acabar com a terra, que vão trazer morte, que vão trazer poluições, que vão trazer desastres naturais, como a camada de ozônio, como furacões, como ventos, como tsunamis, como coisas que acontecem em diversos lugares, inclusive os terremotos, enchentes. Tudo isso são consequências da forma que a humanidade se porta perante a terra. Sabendo que a humanidade é destrutiva, Deus, desde antes da criação do mundo, desde antes de sermos gerados no ventre de nossos pais, ele fez o quê?
Ele elaborou um plano de salvação que se dá através do nascimento, do Calvário, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus sobre esta terra. E aí, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que o mundo está como está devido às nossas escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio nós fazemos escolhas que podem trazer vida, mas também podem trazer morte. Pode trazer bênçãos, mas também pode trazer maldições. Todas as nossas escolhas nos levam a dois caminhos. Um vai ser bom, o outro vai ser ruim. Então, para o caminho bom, esse caminho bom nós chegamos através de Jesus. O caminho ruim, nós chegamos através das nossas escolhas. Então, escolha reconhecer que você é frágil, que você depende de Deus, que até o desejo de você mudar a sua vida vem dele, e peça direção a ele, entregue a sua vida hoje para ele e faça a vontade dele. E aí, você gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que mais te impactou, quais são as suas dúvidas, quais são os seus anseios. E amanhã nós temos mais, a gente espera, hein?